Quando o filme A Vida de Brian, do grupo de comédia Monty Python, saiu há décadas atrás, quase 40 e poucos anos atrás, esse filme causou uma tremenda agitação. A gente já mencionou aqui durante o ano sobre esse filme, que na verdade é uma espécie de paródia sobre a vida de Jesus, né? Sobre um cara chamado Brian, que está ali andando na época de Jesus, e as pessoas confundem ele com o Messias e começam a segui-lo, só que ele é só uma pessoa comum ali, né, fazendo as suas coisas comuns, mas mesmo assim a comédia do filme é tratar uma pessoa totalmente comum como se fosse o Messias, e aí você tem piadas, você tem zombarias, né? Enfim. E na época que esse filme saiu, e até hoje, para quem conhece, né, diversas pessoas religiosas se opõem fortemente a esse filme. Agora, assim, sendo franco, embora existam, sim, definitivamente razões para considerar esse filme não tão adequado, talvez, para um cristão, a gente não deve se opor a ele simplesmente porque o filme tira sarro das pessoas religiosas. Porque se for assim, o próprio Jesus tirava sarro com as pessoas religiosas, né, constantemente. Lembra que a gente já falou lá do cisco no olho do outro enquanto tem uma trave no seu olho? Ou coar um mosquito enquanto ignora, deixa passar um camelo? Jesus zombava não dos cristãos, mas dos religiosos, dos fundamentalistas o tempo todo. Então não, o problema com o filme A Vida de Brian não é o fato dele ser uma comédia que zomba de coisas que às vezes são reais. O maior problema é que na verdade não é uma comédia. Na verdade, A Vida de Brian é um caso de tragédia completa. No filme, esse protagonista chamado Brian, né, depois de ser confundido ali com o Messias e tudo mais, ele acaba sendo crucificado. E não existe um resgate para ele, e quando ele morrer, não haverá uma ressurreição. O filme termina ali com uma canção cativante que é assobiada lá da cruz, né? E aí eles vão cantando: sempre olho para o lado positivo da vida. E a música por aí segue. Sempre olho para o lado positivo da morte, ou da vida. Às vezes vai intercambiando. E a música segue dizendo: pouco antes de você morrer, você vai dar o seu último suspiro. A vida é bastante absurda e a morte tem sua palavra final. No final você vai ver que tudo não passa de um show. Você vive para mantê-los rindo enquanto você se vai cada vez mais. Só que apenas se lembre que a última risada é sobre você. Como diz o velho ditado, quem ri por último ri melhor. Claro que essa é uma tradução, né, ao pé da letra aqui da música, né, que tem sua poesia macabra ou, né, irônica ali no inglês. Só que aqui nessa música e no final desse filme a gente consegue ver exatamente o evangelho de acordo com a companhia de comédia Monty Python. A morte, segundo eles, dá a última risada. E se isso for verdade, toda comédia, na verdade, é uma comédia trágica. Todo humor é um humor de desespero, é um humor macabro. Trata-se de como se fosse alguém passando, assobiando no meio de um cemitério à noite para tentar manter alguma coragem, enganar a si mesmo de que não está apavorado pelo lugar e pela hora em que está. Só que a vida em si não é uma comédia. A vida é uma tragédia. E se nós pudermos, a gente vai se agarrar a alguns momentos de alegria aqui e ali, enquanto a gente simplesmente aguarda o inevitável, que é a morte. Só que, no entanto, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, tem boas notícias para nós. Brian pode até ter morrido lá, na sua tragédia, no seu julgamento final ali na cruz. Só que, entre aspas, né, o mesmo, de verdade pelo menos, né, aconteceu com Cristo Jesus. Só que no final, ele ressuscitou dos mortos. E num piscar de olhos ele diz que voltará para aplicar esse mesmo poder de ressurreição a todos no universo. Então isso significa que a morte não vai dar o último riso, ela não vai rir por último. Não. O cristão, mesmo enquanto espera a sua própria morte certa, é aquele que, na verdade, pode rir da sepultura. E é exatamente isso que Paulo faz no verso de hoje. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Por mais que as palavras aqui não aparentem, né, porque a gente está dentro de uma linguagem bíblica, cuja tradução às vezes acaba perdendo os tons de humor, mas Paulo, na verdade, está zombando da morte quando ele escreve: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Isso aqui é um típico deboche, e é um deboche incrível. Porque quando a gente olha para a história da humanidade, parece que a morte conquistou todo e qualquer ser humano que já viveu. Pega aí os seres humanos mais incríveis que já pisaram nessa terra. Conquistadores, pensadores, filósofos, reis, poderosos, ricos, inventores, o que for.
Por mais incrível que tenha sido a sua vida, no final, ele morreu. A morte conquistou todos os humanos que já viveram. A sepultura engoliu todos eles. Nós não temos esperança nesse mundo. E, no entanto, aqui está o mais audacioso escárnio que alguém poderia dizer. É como se Davi olhasse para Golias diante dele, se vangloriando de uma vitória que parece impossível. Como assim você está zombando da força mais poderosa conhecida pelo ser humano, que é a morte? Como é que Paulo pode falar assim? E não só isso, ele continua. Ele diz que o aguilhão, ou seja, a arma de ferir da morte, é o pecado. E o que dá força genuinamente ao pecado é a lei. Só que graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória não nos pertence, ela pertence a Jesus. E Jesus se submeteu à morte, só que ele desbravou uma trilha através da sepultura e ele saiu vivo do outro lado, para fora, para a vida imortal. Ele recebeu em si essa ferramenta, essa arma, esse aguilhão de morte. Só que ele ressuscitou com as primícias de uma cultura de ressurreição. Quando nós estamos unidos a Jesus Cristo, nós também participamos tanto da sua morte quanto da sua vida ressuscitada. Sim, nós entraremos na morte, isso é inevitável nesse mundo. Só que o aguilhão, a arma, foi desferida em Cristo. E para nós, ela não será maldição de Deus. Para nós será como adormecer em Jesus. E a morte não vai ter a palavra final e nem rirá por último. Porque ela não tem a vitória. A vitória pertence a Cristo. Por isso nós devemos nos perguntar: qual é a história que nós estamos vivendo? A história de Brian ou a história de Cristo? É uma tragédia em que a morte ri de nós? Ou nós vivemos em uma comédia cósmica onde nós rimos da morte? Por incrível que pareça, biblicamente, é a última. Nós não nos acovardamos diante da morte. Nós não fazemos algumas piadas morrendo de nervosismo diante do inevitável. Nós podemos olhar a morte nos olhos e rir da cara dela. A vida é uma comédia gloriosa e eterna. E tudo termina bem. Por quê? Porque graças a Deus que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo.